Boa noite, senhoras e senhores. Tese 11 fez um vídeo sobre o risco do Brasil se tornar comunista. Na verdade, ela falou que esse risco é uma ideia falsa dos fascistas e dos liberais, tentando colocar medo nas pessoas sobre o comunismo, que na verdade não deveria se chamar risco, deveria se chamar uma chance, e que ela acha maravilhosa essa chance se existisse, mas infelizmente não existe. Então, anotei os pontos aqui para responder. Ela disse o seguinte, que se espalha propaganda anticomunista por aí e que existe risco de o Brasil se tornar comunista. Mas de onde será que as pessoas tiraram isso, né? Que existe um risco? Talvez porque aqui do lado existem algumas ditaduras comunistas que existem hoje, como por exemplo Cuba e Venezuela. E esses países, Cuba e Venezuela, antes de se tornarem ditaduras comunistas, eles eram parecidos com o Brasil. Eles eram liberais, na medida, pelo menos em que o Brasil é liberal, né, que é uma medida baixa, mas você pode ter sua propriedade, trocar, tanto quanto o Brasil, e de repente se tornaram ditaduras comunistas. De repente um ditador tomou o poder e muita gente morreu, muita gente que discordou dele morreu, como vários esquerdistas aí, que não sei se são amiguinhos da Tese 11, Jones Manuel, Humberto Matos, defendem pelo menos o Jones Manuel falou explicitamente que defende que quem se discordar de uma revolução socialista deve ser morto, né? Então, essas ditaduras aconteceram aqui do lado, a população está miserável, Você pode escutar os próprios venezuelanos e cubanos falando, você pode ver muitas evidências disso, que o país está um lixo, tanto que é proibido sair de lá. Por que é proibido sair de Cuba e Venezuela, se é tão maravilhoso? Né? Por que você não vai se mudar para lá também, Tese 11, né? Por que será, né? É tão bom que você tem que proibir as pessoas de ir embora. Então, são países que estão miseráveis e muita gente morreu, foi fuzilado no paredão. E é perseguida, opositores são perseguidos e são eliminados. Vou falar eliminado para não desmonetizar o vídeo, né? De uma forma eufemística. Então, por que será que a gente tem medo de o Brasil se tornar uma ditadura comunista? Agora, Lula pode ganhar no primeiro turno. E o Lula participou do Foro de São Paulo, que é uma organização comunista, onde vários membros se tornaram ditadores e presidentes da América Latina. Por que será que a gente tem medo, né? Então, e o povo também é um povo que não tem muita informação, mas só essas poucas informações já são motivo para muita gente ter medo. Nem todo mundo entende o socialismo, por que o socialismo é errado, não consegue refutar, teoricamente, o socialismo, mas a pessoa vê as evidências, vê gente morrendo, vê gente miserável e fica com medo. Você não pode culpar essas pessoas, né? Se a sua ideia tá matando um monte de gente e deixando um monte de gente miserável, a culpa é de quem tem medo disso, né? Então, aí ela explicou o comunismo, ela parece assim, uma pessoa deslumbrada, nossa, que maravilhoso. Aí explica como vai ser, né? Como se já não tivesse aí as maiores tragédias do século XX para dizer como vai ser, né? Então, ela fala o seguinte, que no socialismo, que é um passo anterior ao comunismo, os meios de produção são organizados via Estado e trabalhadores. Ou seja, ela assume que o socialismo é o controle centralizado da economia, dos meios escassos, onde um órgão central, um Estado, que é o monopólio da força, que é o monopólio das armas, vai tomar as propriedades dos outros, que é exatamente o que está acontecendo na Venezuela e Cuba. Então, obrigado, ou seja, uma ditadura. Obrigado por assumir que socialismo é ditadura. Obrigado por me poupar desse trabalho, né? Você já assume que socialismo é ditadura e ainda acha bonito, ainda acha maravilhoso. Então, só depois disso eles querem, os socialistas, a Tese 11, né? Só depois disso o Estado tem que se tornar cada vez menos necessário e mais obsoleto. Ou seja, primeiro, cria uma ditadura, um monopólio total da força que vai organizar todos os recursos escassos pela força. Aí depois espere magicamente que essa ditadura assuma e o Estado acabe, né? Esse é o método Tese 11 de alcançar o fim do Estado. Porque para ela o comunismo não tem Estado. Aí
Tem. Pra mim, eu posso inventar que existe um quadrado que não é redondo também, né? Isso não significa nada. Eu posso inventar o que eu quiser na minha cabeça. Isso não significa que a realidade vai se adequar ao que tá na minha cabeça, né? Então você implanta uma ditadura, até aí tudo bem. Até aí isso aconteceu no mundo real. Você implanta uma ditadura, massacra a população, deixa a população miserável, porque a centralização do planejamento econômico não funciona. E já estava provado que não funciona pela escola austríaca antes da Revolução Socialista Soviética. E já está provado por todos os exemplos do que foi tentado fazer isso, que não funciona. E deixa a população miserável morrendo. E aí ela chama isso de experiências socialistas. Para ela, milhões de pessoas morrerem é só uma experiência. É uma experiência. Vamos ver como é que foi. Que legal. Legal, né? Foi uma experiência. Isso aqui podia melhorar um pouquinho, né? Podia ter um pouco mais de campo de concentração, um pouco menos de gulag, um pouco menos de trabalho forçado. Vamos calcular aqui, né? Quer dizer, você não tem empatia pelas pessoas morrendo, milhões de pessoas morrendo de fome, morrendo, sendo fuziladas. Aí na cabeça dessas pessoas, fantasiosa, totalmente... Que não é uma cabeça de trabalhador, né? Porque eles acham que são a classe trabalhadora. A cabeça do trabalhador é acordar 4 horas da manhã, ralar, suar o dia inteiro, chegar em casa morto, cansado, pra depois pagar metade disso em imposto, pra esse mesmo estado que esse pessoal defende, né? Isso que é um trabalhador, a classe trabalhadora. Isso aí não é classe trabalhadora. Isso aí é a classe dos unicórnios, dos ursinhos carinhosos, de ficar sonhando com coisa que não existe. Então, essa experiência socialista, que legal. Que legal a experiência socialista, né? Só não é legal para milhões de pessoas que morreram e ficaram miseráveis. Então, depois disso, da ditadura, eles esperam que o Estado magicamente se torne obsoleto, né? Vamos maximizar o Estado, porque assim o Estado vai virar zero. Vamos pular da janela que a gente vai sair voando. Mesma coisa, né? Então, eu falo que no comunismo não há Estado. É a mesma coisa que dizer que o verdadeiro quadrado é aquele que é redondo. Você pode definir as palavras como você quiser. Eu posso dizer que bufunga é um porco voador invisível que voa sobre a superfície de Marte e dá 5 voltas por minuto em Marte. Isso não vai fazer magicamente que isso exista e seja viável ou seja recomendável você tentar fazer isso, né? Então, os Ancons... Ela disse que os Ancons defendem o socialismo libertário, que seria a mesma coisa, o socialismo, só que sem o Estado. Então assistam o meu vídeo chamado Não Existe Liberdade Sem Propriedade, para vocês verem que essa ideia de liberdade socialista é falsa. Não é possível. É possível fazer uma ditadura socialista, mas não a liberdade socialista. Porque se você não tem propriedade privada, você não tem uma forma de delinear quais recursos escassos eu posso usar e outra pessoa pode usar. Se você não pode delinear os recursos escassos de cada um, significa que a minha ação pode interferir diretamente sobre a ação do outro e, portanto, ninguém é livre, porque as pessoas estão o tempo todo interferindo na liberdade das outras. Para você ser livre, a sua ação livre não pode interferir na ação livre de outra pessoa. Isso é uma liberdade interpessoal, e essa liberdade interpessoal só é possível com a propriedade privada. Então assista meu vídeo Não Existe Liberdade Sem Propriedade. Aí ela fala das experiências soviéticas, são complicadas de explicar. Isso é complicado de explicar a experiência soviética? Então deixa eu descomplicar. Um ditador e um grupo armado tomou o poder, fuzilou quem discordou e confiscou as propriedades dos produtores, gerando uma miséria generalizada e morte generalizada. Ficou descomplicado agora? Agora dá para entender o que aconteceu? Foi isso que você chama de experiência socialista. Tava muito complicado, agora descomplicou? Porque foi isso que aconteceu. Então, sim, o ser humano evoluiu. Sim, o ser humano evoluiu para sentir medo. Ela critica, por que as pessoas têm medo do comunismo? Por que as pessoas têm medo de um serial killer? Por que as pessoas têm medo de um estuprador? Pelo mesmo motivo. Então, o ser humano evoluiu para sentir medo, preservar a sua sobrevivência. Exatamente a sobrevivência que o comunismo interfere, porque ele pode causar o fim da sua sobrevivência, como causou. Se o comunismo acontecesse do mesmo jeito que aconteceu na Venezuela, em Cuba, não é uma coisa alienígena. Aconteceu já aqui do lado.
né? Eu não sei se pode acontecer no Brasil. Não estou dizendo que existe esse risco. Mas, para uma pessoa que não tem muito como verificar isso e acha que existe, ela tem medo. Vai culpar ela, né? Então, se acontecesse, o que ia acontecer? A gente ia ficar miserável ou morrer. Ou fazer parte do Estado. Né? Ou fazer parte da elite dos oprimidos proletariados, né? Do quadrado redondo. Dos ursinhos carinhosos dos unicórnios, né? Ia ser ditadura só por um tempinho. Aí depois, magicamente, ia começar... acabou o Estado, somos livres, né? Então, sim, devemos sentir medo do comunismo. Claro, não de uma forma paranoica, né? A gente tem que tentar ser o máximo realista possível. Mas se acontecer uma ditadura comunista, um golpe comunista, vai ser horrível. Vai ser uma miséria e vai ser morte. E a escola austríaca já provou isso. As experiências que a Tese 11 gosta de falar já provaram isso. Foi isso que elas provaram. O que é uma experiência científica? Você vê os resultados, anota os resultados e fala, ó, esse experimento deu esse resultado. Então o que falta para... Se milhões de pessoas morrerem, centenas de milhões de pessoas morrerem em miséria, não é ainda uma prova, então é infalciável, né? Porque nada pode provar que o comunismo dá errado, então, né? Então é infalciável. Se é infalciável, é pseudociência, certo? Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like, inscrição, ajudam o canal, o vídeo a alcançar mais pessoas. E também o Pix, e se tornar membro do canal, que aí você tem acesso às aulas, mais de 60 aulas de economia, ética e filosofia. Para você não cometer esses erros desse pessoal de esquerda aí, e você conseguir refutar esse pessoal facilmente. Torne-se membro do canal. Muito obrigado pela ajuda de todos, e até pela ajuda que você der um like, e inscrição já é uma ajuda também. E até a próxima.